Vamos responder aqui umas questões sobre direito processual penal. Em relação à aplicação da lei processual penal, é correto afirmar que A. A lei nova será aplicada sem prejuízo da validade dos atos realizados sob vigência de lei anterior. Está lá especificado no artigo 2º do CPP, que diz o seguinte: a lei processual penal aplicar-se-á desde logo sem prejuízo da validade dos atos realizados sobre a vigência de lei anterior. Vamos ver as demais. Letra B. A lei processual penal não admitirá aplicação analógica. Errado. No artigo 3º ela fala que ela admitirá aplicação analógica e interpretação extensiva. Letra C. A lei processual penal não se sujeitará a tratados, convenções ou regras de direito internacional. Errado. Como exemplo, os tratados que versem sobre direitos humanos. Letra D. A lei nova e mais gravosa ao réu terá aplicação imediata somente para os novos processos que tiverem iniciado depois de sua promulgação. Errado. De acordo com o artigo 2º, que dá o gabarito para a letra A, ele vai de encontro com isso aqui, porque ela está dizendo que somente para os novos processos. Não, ele vai atuar nos processos já em andamento, só que a lei anterior foi revogada, os processos ainda serão válidos. E item E, a lei nova será aplicada aos fatos pretéritos que eram regulados pela lei nova revogada. Não. Os atos já praticados pela lei antiga continuarão valendo. Vamos lá para a próxima questão. Acerca da aplicabilidade da lei processual penal no tempo, no espaço e dos princípios que regem o inquérito policial, julguem o item a seguir. Nova lei processual que modifique determinado prazo de recurso em processo penal terá aplicação imediata, a contar da data de sua vigência, aplicando-se inclusive a processo que esteja com prazo recursal em curso quando de sua edição. Aqui essa questão aqui está errada, porque ela está falando que ela vai ser aplicada inclusive em processo que já esteve com prazo recursal. Não, aquilo que foi praticado sobre vigência de lei anterior não será mexido, só do momento dela para frente. E como o prazo recursal já estava feito sua edição, já deram aquele prazo com a lei anterior, a lei nova ela não vai revogar os atos da lei anterior, só do momento para frente, como na primeira instância tem o prazo para recorrer. Depois de julgado da primeira instância que for para a segunda, aí vai começar a valer da lei que entrou em vigor, como lei A e lei B. A lei A só vai valer até o término desse prazo recursal. E depois a lei B entrará em vigor e passará a regrar todo o ato do processo. Questão errada. Vamos lá para a terceira. Acerca dos aspectos diversos do processo penal brasileiro, o próximo item apresenta uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada. Alberto e Adriano foram presos em flagrante delito. Presos em flagrante. O juiz que analisou a prisão em flagrante concedeu a Alberto liberdade provisória, mediante recolhimento de fiança, arbitrada em um salário mínimo. Quanto a Adriano, o Adriano foi decretado prisão preventiva para Adriano. Antes que o autuado Alberto recolhesse o valor da fiança e que a Defensoria Pública impetrasse habeas corpus em favor de Adriano, que teve a prisão preventiva decretada, entrou em vigor lei processual penal nova, mais gravosa, que tratou tanto da fiança quanto da prisão preventiva. Tratou dos dois, da fiança e da prisão preventiva, lei mais gravosa. Nessa situação, a lei processual penal nova, que tratou da fiança, aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob vigência de lei anterior. Entretanto, a prisão preventiva aplicar-se-á aos dispositivos que forem mais favoráveis ao interessado.
A lei processual penal ela não vai retroagir, mesmo ela sendo mais benéfica ou prejudicial ao réu. Então não tem o que se falar dela ser mais favorável ou não. A questão aqui se encontra errada. Vamos para a próxima. À luz do CPP e da jurisprudência do STJ, julguem o seguinte item relativo à prisão, aos recursos, aos atos e aos princípios processuais penais. Dado o princípio do tempus regit actum, princípio tempo regit actum, as normas processuais penais têm aplicação imediata. Perfeito, de acordo com o artigo 2º do CPP. Não alcançando crimes ocorridos em data anterior à sua vigência. Aqui ele errou. Porque essa palavra aqui, não. Ela alcança sim os crimes, ela só não vai alterar os atos já praticados durante a vigência de lei anterior. Então a questão se encontra errada só por causa dessa palavrinha aqui, não. Porque na verdade ela alcança crimes ocorridos na data anterior à sua vigência. Só não vai alterar os atos já praticados sobre a égide da lei anterior. Vamos para mais uma. Com relação à aplicação da lei processual penal no tempo, assinale a opção correta, que é a correta, vamos lá. Letra A. Lei processual penal anterior à nova lei continuará a ser aplicada nos processos que se iniciaram sobre sua vigência. B. Nova lei processual penal retroage para alcançar os atos praticados na vigência de lei processual penal anterior. A gente já viu que não retroage, né? C. Nova lei processual penal tem incidência imediata nos processos já em andamento. D. Atos processuais realizados sobre vigência de lei processual penal anterior à nova lei serão considerados inválidos atos processuais realizados sobre a vigência. Está errado. E. Nova lei processual penal será aplicada apenas aos processos que se iniciaram após sua publicação errada. Essa aí daqui também está errada. A lei processual penal, essa aqui está certa. A lei processual penal tem incidência imediata nos processos já em andamento. E a letra A está errada porque a lei processual penal anterior à nova lei continuará a ser aplicada nos processos que se iniciaram sob vigência. Errado. Ela vai ser aplicada só naqueles processos. Ela vai ser aplicada até o momento que ela deixar de vigorar. Quando entrar nova lei, vai regular os atos do processo que ela começou, mas sem perder a validade dos atos dela. A letra C é a nossa resposta correta. Isso aí foi as questões de hoje. Estuda que a vida muda.